Fala galera, estamos aqui em mais um podcast da Dinâmico Construtora. Eu sou o Clécio, estou aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre financiamento. Ao meu lado aqui está a minha companheira de trabalho, gerente daqui da construtora na parte financeira, que fez e está fazendo uma revolução na parte de finanças aqui da construtora. Essa é a Lídia, uma salva de palmas para ela! Muito bem. Aqui à minha direita está o meu amigo Lutércio. Ele, 10 anos no mercado imobiliário, ele tem uma vasta experiência e uma carteira grande de trabalho. Então, uma salva de palmas para o Lutércio! E aqui, à minha frente, um mineiro de Ituiutaba, né? Isso, Ituiutaba. Ele de Ituiutaba, Triângulo Mineiro. Veio aqui para trabalhar junto com a gente, nessa terra próspera que é de Rio Verde. Então, tem uma experiência por seus pais trabalharem aí como empresários, então tem essa veia de empresário na mente dele e trabalha 3 anos aí no mercado imobiliário com financiamento, junto com sua esposa Laís. Uma salva de palmas para o nosso amigo Henrique! Muito bem, gente, muito bem. Agradecemos também toda a equipe de produção que está aqui com a gente. E hoje nós vamos bater um papo a respeito de financiamento. Então, como é que está o financiamento, o que o cliente precisa saber para financiar a casa, quais são os desafios de financiamento que vocês encontram, entender assim, hoje está bom para financiar, na mente de vocês a taxa de juros, qual que é a tendência. Hoje a gente vai fazer uma explanação aqui geral para a gente entender como é que está o mercado aí de financiamento aí. E aí, eu queria saber, primeira pergunta, até para a gente abrir esse bate-papo nosso aqui, vou voltar para o Henrique, né? Henrique, fala aí um pouquinho, tá bom para financiar hoje? Na sua visão, hoje é uma época boa de financiar? Quais são as vantagens? É melhor esperar? É melhor financiar agora? Como é que é isso aí, Henrique? E aí, Clécio, tudo bom? Primeiramente assim, né, a gente tem que dar uma respirada, a gente entender que o crédito mudou um pouquinho, né, as condições mudaram um pouquinho, mas bom para financiar é hoje, sempre vai ser hoje. Se você me perguntar qual a melhor época de financiar, hoje. Se você me perguntar daqui 6 meses qual a melhor época de financiar, hoje. E assim vai. Quem comprou imóvel nos últimos anos sabe do que eu estou falando. A gente pode ter um aumento de taxas, a gente pode ter uma variação no mercado, mas o mercado imobiliário está sempre em alta, então sempre vai ser um bom investimento. Quando a gente tem um aluguel fazendo uma curva de alta, né, pelo IGPM sendo reajustado, a gente tem um financiamento em contrapartida caindo mês após mês, né? E a valorização do imóvel é sempre do dono, né, de quem compra aquele imóvel. Então, cara, a época de financiar é sempre hoje. Se você tem essa oportunidade, financia hoje, porque ano que vem a taxa pode cair, pode subir, você pode fazer uma portabilidade. Independentemente disso, o seu imóvel vai estar se valorizando e você vai estar correndo da inflação do IGPM do aluguel. Muito bem. Ô, Lutércio, e essa questão da portabilidade aí que o Henrique falou, então assim, se a pessoa de repente está preocupada esse ano com taxa de juros, é possível, se o ano que vem se a taxa de juros abaixar, fazer uma portabilidade? Como é que funciona isso aí, Lutércio? Dentro do próprio banco, não. Se o cliente contrata hoje uma taxa de 9,9% ao ano e daqui 1 ano, 2 anos essa taxa reduz, ele não tem condições dentro do próprio banco de reduzir essa taxa. Nem bancos privados oferecem essa oportunidade dentro do próprio banco. Pode, se você tem direito uma vez durante o financiamento de fazer uma migração da taxa. A Caixa não oferece essa oportunidade hoje ainda. Mas aí tem a opção da portabilidade de bancos, né, onde você pega o seu financiamento e leva para outro banco que naquele momento tem uma condição melhor. Então dá uma segurança muito grande, né? Se a pessoa financiou e o juro está manter, beleza. Se abaixou o juro, a pessoa pode fazer essa portabilidade aí, né? Pode sim. E o interessante é ele entender que ele não está preso no próprio banco, né? Não é porque ele iniciou numa instituição que ele precisa continuar naquela instituição e pagando um juro alto e um dinheiro caro. Exatamente. A legislação ela favorece o cliente nesse ponto, né? Porque até às vezes o cliente ele pede para reduzir a taxa de juros dentro do próprio banco. Aí eu até tive um exemplo esses dias para trás de um cliente que me procurou, eu quero abaixar minha taxa. Aí a Caixa não oferece essa opção ainda. Aí ele falou, não, mas tem que ser bom para o cliente, realmente tem que ser bom, mas aí é onde a legislação dá essa opção
para o cliente migrar de banco se a taxa do outro banco estiver mais atrativa naquele momento, condições. Apesar de ter que manter as mesmas condições, né? Se ele contratou na SAC, vai ser SAC, se é TR, vai ser TR. O prazo é o mesmo prazo remanescente, mas ele tem essa opção de reduzir o valor da parcela porque a taxa de juros está menor naquele momento. Vale pensar um pouco também que, assim, se a taxa de juros está alta, o valor dos imóveis tendem a ficar um pouco mais baixo. Então, se você adquire o imóvel nesse momento, na hora que a taxa de juros abaixar, você pode fazer uma migração, aproveitar essa taxa de juros um pouco mais baixa e o seu imóvel vai valorizar muito mais. Ele vai ter um pico de valorização por causa da diminuição da taxa, aumenta a procura por imóveis e o seu imóvel vai ter uma valorização muito grande nesse período. É verdade. É uma colocação mesmo. Lutércio, e assim, só financia quem não tem dinheiro para pagar? Como é que é? Como é que é a sua experiência aí? Não, na verdade, hoje a Caixa ela tem uma política de crédito muito boa. A gente tem uma série de possibilidades de renda que a pessoa pode estar apresentando, mas tem uma questão que às vezes muitos clientes procuram, que é o seguinte: eu quero financiar sem dar entrada, né? É um cliente que, na verdade, eu acho que nenhum banco hoje trabalha, né, com essa opção, sem entrada. Então, o cliente ele precisa ter um mínimo de entrada, ele está comprando aquele imóvel, e ele precisa ter uma capacidade de pagamento que ele vai comprovar através da documentação dele. E outra coisa assim que eu vejo que é bem interessante é que as taxas de juros do mercado imobiliário são uma das menores do mercado. Sim, né? Se comparar aí financiamento de carro, taxas aí de empréstimo pessoal. Então, assim, são taxas bem interessantes, né? Eu tenho visto aqui na construtora pessoas que têm capacidade de pagamento, que têm patrimônio, e mesmo assim, né, Lídia, financia. Por quê? Porque não quer descapitalizar a empresa, né? Quer achar uma forma até de se capitalizar. Eu tenho não tem a necessidade de tirar aquele valor alto de uma vez da conta, sendo que ela tem a oportunidade de fazer um financiamento, igual o Clécio está falando. Realmente, hoje a taxa de juros do financiamento, em comparação a qualquer outro financiamento que você vai fazer, é muito mais vantajoso para o cliente financiar do que realmente tirar todo aquele valor, perder aquele valor, aquele montante. Né? Ainda mais com uma Selic tão alta igual está agora, né? Então você tem um rendimento aí nada de 3,75 em renda fixa, né? Que é um investimento seguro, com uma taxa base de 10%. Então só aí você está ganhando 3,75. Eu tenho cliente lá, tanto construtor, que constrói para vender, quanto cliente que está construindo para morar, que ele está com o dinheiro dele aplicado e está financiando o banco, porque a aplicação está pagando a parcela do financiamento. Mas aí é importante que haja também uma assessoria, não só imobiliária com esse cliente, mas também uma assessoria financeira de instruir ele. Porque se ele deixar esse dinheiro parado lá na conta sem utilidade, aí não compensa, né? Então, talvez fazer um LCI, um LCA, colocar esse dinheiro para ter uma rentabilidade sobre ele. Então, tem que fazer essa assessoria também com o cliente. Construtor que talvez ele tenha o dinheiro de construir uma casa, né, capital para apelar e construir uma casa toda, e tem o capital sobrando só para um lote. Né? Algum tempo atrás ele ficava com esse dinheiro parado, sem fazer nada. Hoje ele vai lá e financia a construção desse outro lote. Construção civil hoje não é mais vista como simplesmente precisa ter uma casa. Tem muita gente que está pensando na área do investimento mesmo. Aluguel. Na minha opinião, hoje é a melhor maneira de você se alavancar financeiramente com o menor risco possível. Você pega um imóvel dentro de Rio Verde, coloca ele nos últimos 4, 5 anos, ele chega a ter uma valorização, no Gameleira aconteceu isso, de quase 20% ao ano. Quanto você não tem que morrer para fazer 20% no mercado financeiro hoje? Com o capital que você está colocando em risco. A gente tem que lembrar que o imobiliário, aquele capital que você está usando, ele é do banco. Né? Você tem um imóvel como garantia, mas o capital é do banco. Então você está se alavancando financeiramente com o banco te emprestando esse dinheiro e você está surfando a valorização desse imóvel com um dinheiro que não é seu. E o melhor, não tem risco. Né? Então, no mercado imobiliário, eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário. Rapaz, você falou uma coisa, eu estava falando com um cliente aqui semana passada justamente isso. O cliente quer construir para vender. E aí procurou a gente para entender um pouco desse mercado. Eu falei, qual tipo de negócio que você entra em que o risco de perder é quase zero? Você vai montar um comércio, seja qualquer um, alimentício. Então você precisa comprar estrutura, precisa reformar o prédio, você precisa contratar as pessoas. Se esse negócio não deu certo,
que acontece? Você vai perder muito dinheiro. Tem que desligar os funcionários, pagar os direitos, você pagou o aluguel em tempo, não teve faturamento, o material que você comprou, de repente, depreciou. Mercado imobiliário, quem vai construir, você construiu uma casa. Qual que é o risco de você vender essa casa pelo valor menor do que você construiu? Então, assim, é um risco, sei lá, assim, quase zero. Nunca aconteceu. Né? Eu nunca vi acontecer. Pode até que seja que aconteça, mas assim, não, o risco é muito baixo do mercado imobiliário. E com essa ideia assim, da viabilidade do negócio, a gente vê profissionais de várias áreas, de vários setores migrando para a construção civil também, né? Eu tenho advogado, funcionário público, agricultor que nunca foi numa obra, comprava a casa pronta que está construindo para vender. Fala para ele trazer para a gente aquilo desse aí, ó. Indicar ele. Constrói barato, ele traz para a gente. E com essa visão, o cara chega lá e fala, olha, eu tenho tal dinheiro parado, eu posso pegar o financiamento. Se eu não vender, o aluguel dessa casa paga o financiamento, ou seja, eu não estou perdendo dinheiro. É isso mesmo. Então, vamos dar um exemplo assim, né? 300 mil de financiamento, você vai ter uma parcelinha ali de R$3.000 mais ou menos. Um imóvel desse você vai alugar aqui em Rio Verde mais ou menos por 2.200. Só que hoje, né, quando você faz esse negócio, daria uma diferença de R$800 que você teria que inteirar do seu bolso. Só que a gente tem que pensar o seguinte, é o que eu falei no início, né? O IGPM está puxando o aluguel para cima, enquanto a SAC, que é a parcela que está amortizando o valor da dívida ali, está puxando o valor de parcela para baixo. Então, daqui 2, 3 anos, eles já se encontraram. Então, o valor de aluguel é o valor da parcela do imóvel. Aí a pessoa já fica confortável com a situação. Se ela quiser segurar o imóvel, ela vai passar a ter uma renda, né, passiva desse imóvel ali do aluguel. Com a hora o aluguel vai ficar mais caro do que a parcela, ele vai passar a ter uma renda passiva. Ou se tiver um pico de valorização muito grande, ele pode vender esse imóvel através do interveniente quitante, que é uma coisa que eu falo muito para o cliente, que ele acha que fica preso no financiamento, e não é bem assim, né? Ele vende o imóvel através do interveniente quitante e realiza lucro. Então ele tem duas opções ali, ou ele pode realizar lucro, colocar o dinheiro no bolso e mexer com outro negócio, ou ele simplesmente pode deixar a casa lá alugada, dando uma renda passiva para ele. Perfeito. Deixa eu perguntar outra coisa. Talvez quem está assistindo não tem dúvida de que tipo de documento precisa entregar para vocês e para nós como construtora para sair um dinheiro. Quais os documentos que você precisa de um cliente que quer financiar, até para ele se preparar, essa questão de score? Fala um pouquinho aí, quais são as dificuldades que você tem de documentação? Como é que faz para liberar mais dinheiro, menos dinheiro? Responde. Até porque a gente sabe que hoje em dia o score não é fator decisivo para sair. Eu tenho um score alto, só por isso eu vou chegar lá no banco e eu vou ter uma carta de crédito alta. É um dos pilares só, né? A gente pensa que tô com o score alto, tô com o nome limpo. Fica bravo, vai score 900, como é que você não aprovou? Eu vou chegar no banco, eles vão abrir as portas para mim e vai dar tudo certo. A Caixa hoje, o score, ela quase não leva em consideração. Ela leva em consideração o relacionamento que o cliente tem na Caixa, com o próprio banco. Mas é comum, assim, o score muito baixo e o cliente aprovar um financiamento bom, e é comum o cliente com um score muito alto e não aprovar um valor que atende ele naquele momento. Com relação à documentação, é uma documentação que a gente sempre fala assim, que é tudo muito simples, né? O que dificulta, às vezes, é a atividade do cliente, quando o cliente é autônomo e tal, que às vezes a gente tem que orientar ele a buscar o documento que ele já tem pronto. Ou que às vezes o contador dele fez e guardou, e não forneceu para ele. Né? Eu tenho uma quantidade muito grande lá de clientes que o contador me procura para saber, meu cliente, eu tô com a documentação dele toda ok, mas ele não entendeu o que você precisa. Aí eu vou conversando com o contador, e às vezes o contador realmente é o que sabe mais. Porque quando a gente começa a falar de coisa de lucro presumido, né, optante do Simples, lucro real, DEFIS, SF, o cliente às vezes ele fala, não, pera aí, fala com o meu contador que ele que vai resolver isso aí. Mas assim, a gente tem, uma documentação básica mesmo, documentação de identificação, CPF, comprovante de estado civil, né, se é casado, solteiro, isso aí às vezes pega, porque eu já tive cliente que às vezes assim, ele na pressa ali para fechar um negócio, o corretor também, ele fala, não, avalia aí, o meu cliente é solteiro. Aí eu vou e cadastro solteiro. Aí quando ele manda o documento, ele manda um documento de divórcio. O cara não entendeu que ele casou uma vez, nunca mais ele vai ser solteiro. Né?
Aí ele é divorciado, ele não é solteiro mais. Entregar imposto de renda. Não entrega imposto de A pessoa renda. que está pensando em investir, ela tem que pensar que ela tem que declarar imposto de renda também. Isso, então assim, tem toda essa, é uma documentação bem básica. O que às vezes dificulta e que a gente começa a dar uma consultoria mais específica para o cliente com relação à renda de acordo com a atividade dele, principalmente quando é autônomo ou quando é empresário. Mas é coisa que eu sempre falo assim, é muito difícil a gente chegar num ponto em que o cliente não consegue fornecer uma documentação. De um jeito ou de outro, ele tem como ele fornecer. Porque assim, se ele é empresário, o contador dele não pode ter sido irresponsável de não gerar a documentação. Talvez ele precise retificar alguma coisa para adequar, né, uma renda, adequar alguma documentação, alguma informação. Mas assim, a documentação é bem tranquila. De forma resumida, assim, né? Nos procurem, né? Nos procurem. Aí estão os correspondentes bancários aí para orientar certo. Não certo. se preocupa muito com isso. Igual o empresário não tem que ter formação em engenharia, não tem que ter formação muitas vezes no ramo que ele atua, porque ele tem profissionais que fazem esse trabalho. Então, assim, procura a gente, fala com a gente, que essa questão aí a gente dá nosso jeito. Em relação aos documentos de renda, que ele falou que é um pouco mais burocrático e tudo mais, nos bancos privados há uma certa facilidade, vamos dizer assim, para esse cara que é empresário, que é autônomo, porque aí a gente já pode levar em consideração a movimentação bancária dele, né, os extratos. Então, assim, a Caixa ela é muito boa em algumas questões, e os bancos privados já são boas em outras, então é realmente entender o perfil do cliente para atender. O que mais adequa? O que impacta, Henrique, assim, para a pessoa tirar mais dinheiro ou menos dinheiro? Quais assim, os fatores que mais impactam? Basicamente renda. Basicamente renda. Patrimônio não. Patrimônio não. O que pode ser olhado pelo banco é o comprometimento, né? Então, às vezes o cliente acha que eu tenho uma renda mensal de R$80 mil, né? Um cliente de alto padrão, ele acha que vai bater lá e vai valer na hora. E às vezes esse cliente já está muito tomado, ele já tem um comprometimento no Bacen ali. Então, na hora que o sistema puxa, ele vê esse cliente já está com muito crédito tomado. Não é uma operação, passa a se tornar uma operação de risco para esse cliente, talvez aquele determinado valor. Então, o que dá para fazer nessa situação, talvez enquadrar mais ou menos assim um outro valor de imóvel, tentar conversar com o cliente, ou ver se aquela renda dele está atualizada, porque às vezes a renda dele está desatualizada, então às vezes ele já ganha mais do que ele posicionou ao banco no passado, então dá uma atualizada no cadastro, esse tipo de coisa. E outra coisa, eu quis financiar. Quanto tempo demora para o dinheiro cair na conta? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. Isso vai depender um pouco do banco e da operação. Eu acho que a Caixa que vai querer segurar essa pergunta aí um pouquinho, né? A Caixa é o seguinte, a gente tem um processo bem rápido de trabalhar. Às vezes a gente já teve assim, já aconteceu de eu ligar para algum construtor, chamar ele para levar os produtos dele para o banco, e ele fala assim, eu não quero nem saber de caixa. Porque no passado ele teve alguma experiência que às vezes demorou 3 meses para fazer um pagamento. Hoje a gente fala assim que um processo na Caixa, ela depende muito da documentação. Eu estou com um cliente lá, por exemplo, que ele apresentou a documentação do imóvel e ele fez a averbação do imóvel e casou depois. Então o documento que ele tem hoje de comprovante civil é de casamento e na certidão não está averbada. Então eu tenho que dar um stop ali no processo dele para ele ir lá fazer a averbação e voltar. Ou seja, esse não é um problema assim que a Caixa gerou. Na verdade, né? Ele resolveu casar. É uma questão de documentação. Documentação. Né? Então, agora assim, existe um prazo médio nosso hoje entre o cliente me apresentar a documentação para avaliar o cadastro dele, falar se está aprovado no mesmo dia. Eu acho que todos os bancos a gente consegue apresentar isso aí. A partir do Santander na mesma hora, bateu e valeu. A partir daí depende da documentação, porque daí tem que apresentar a documentação do imóvel. Na Caixa, quando é um imóvel usado, é a documentação simples, certidão de interior. Quando é um imóvel novo, aí tem uns documentos maiores. Quando é construção, é mais documentos ainda, né? Você já viu lá. Então, aí já demora um certo tempo. Mas chegou essa documentação para nós, o engenheiro da Caixa hoje tem um prazo de 15 dias, até 15 dias para ele ir lá fazer a vistoria e mandar o laudo. Às vezes ele faz com 3, 4, 5 dias. É muito difícil que demore os 15 dias para fazer essa parte. Voltou, com 10 dias a gente está finalizando a proposta dele, assinando o contrato.
Então, assim, existe o nosso trabalho, o operacional dentro da rotina da Caixa, ela é muito rápida. E o correspondente, tanto Caixa quanto outros bancos, é interesse nosso que o processo acelere o quanto antes, e quanto antes a gente finalizar, antes cai a produção. Mas a gente trava, às vezes, essa questão de documentação. Né? Traz esse documento. Eu estou com outro cliente lá, por exemplo, que está divorciando, vendedor. Aí a esposa não quer assinar agora, porque não sabe como que, né? Então tá lá um processo parado, porque eles estão divorciando os vendedores e não sabem como que vai ficar o imóvel, para quem vai ficar o imóvel. Sabe o que eu já percebi que essa questão de documentação que vem do banco, que a gente solicita, documentos que não dependem da gente, que precisa ir para cartório, é o que mais demora. Exatamente. Todo documento que Demora. você solicita no cartório, tem documento que chega a pedir até 10 dias úteis. Ou mais. Aí é onde trava o processo de você. Eu já tive contrato do Itaú que não teve nenhuma pendência o contrato, não teve pendência Cefaz, não teve pendência cartório, não teve pendência nada, que eu emiti o contrato em 4 dias. Então a vistoria e emissão do contrato 4 dias. O Itaú paga com 48 horas após o registro. Então 4 dias mais 2 dias para recolher de DBI, 10 dias o dinheiro estava na conta do cliente. Então, mas aí que a gente tem que entender... Esse é muito perfeito. Exatamente. Né? Mas aí que tá, o correspondente ele também consegue prever algumas situações. Por exemplo, eu posso olhar na Inteiro Teor qual documento está lá averbado no cartório, e aí no contrato do banco eu olho qual documento ele está constando. Então, se for os dois documentos forem semelhantes, né, por exemplo, CNH no contrato, CNH está averbado no cartório. O cartório não vai me dar uma devolutiva pedindo a averbação da CNH. Então, essa questão de olhar a Inteiro Teor e o contrato de maneira prévia faz com que o processo ande mais rápido. Muito bem. Outra coisa, vocês falaram aí a respeito de construção. Uma casa na planta. Então é importante saber, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem um financiamento de casa para construir. Né? Se é possível a pessoa construir uma casa com verba de banco. Luters, o que precisa disso aí? O que o construtor ajuda? O que de repente a pessoa física é mais fácil, não vinculada à construtora? São muitos documentos, como é que funciona isso aí? Bom, se a finalidade da construção for a pessoa que está financiando para ela morar, o mais viável vai ser pessoa física, né? De fazer o financiamento no próprio CPF com a renda dele, igual como se ele estivesse comprando a casa, só que ele financiando a construção. Quais as vantagens? Ele vai contratar uma construtora de qualidade da confiança dele, que vai oferecer um serviço bom. Dinâmico construtor. Ele vai construir... Só dinâmico. Ele vai construir a casa que ele quer, do jeito que ele quer. Eu acho muito difícil hoje, eu lido muito com projetos, eu recebo muitos projetos lá, e para mim, por exemplo, hoje eu ainda não achei a casa perfeita. Então eu imagino que qualquer pessoa quando compra uma casa pronta, por mais que aquela casa atenda, 2 quartos, suíte e tal, alguma coisinha, né, não ficou do jeito que ele quer, porque não foi ele que fez. Então quando ele constrói a casa, ele acompanha, ele vai escolher o piso, ele vai escolher o telhado, ele vai escolher móveis planejados, vai escolher tudo que ele pode colocar na casa dele. Então vai ser a casa que ele sonhou, a casa que ele planejou fazer. E a Caixa ela tem essa opção. Hoje a Caixa financia até 80%, quando é a aquisição de terreno e construção. Algumas pessoas pensam assim, para financiar a construção tem que ter o terreno. Não, a Caixa financia os dois, o terreno e agora a construção. Agora tem que estar no nome da mesma pessoa. Por exemplo, você não pode comprar o terreno do Henrique e fazer a casa da construtora. Não tem jeito de pagar 2. Não, tá. Então a você Caixa vai vai comprar, pagar. por exemplo, comprar o terreno e fazer a construção com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. E aí, na verdade, praticamente dando 20% de entrada tanto do terreno quanto da construção, né? Vai fazer essa somatória do preço dos dois e o cliente teria que fazer uma entrada de 20% da somatória ali tanto do terreno quanto da construção. Entendi. Henrique, os bancos particulares é mais ou menos a mesma coisa? Como é que funciona? Nos bancos particulares a gente tem somente o Inter fazendo esse trabalho de construção pelo Construcasa, né? O diferencial é que ele é voltado mais para o alto padrão, ele já é condomínio fechado e lote quitado, então já o terreno não entra no financiamento. Seria só que construção em terreno próprio, né? Exatamente. Só que é um financiamento muito menos burocrático, de capitalização, né? Porque a Caixa ela te capitaliza, mas
você precisa dispor de um valor para começar a obra, né? Então, são os 20% e depois a primeira parte, e aí ela te restitui a primeira parte, você faz a segunda, restitui. No Inter, não. O banco já te capitaliza 50% da obra, você faz a obra, eles fazem somente uma vistoria, tá tudo certo e disponibilizam os outros 50% do montante. Então é menos burocrático, é um nicho diferente, né? Já é para aquela pessoa que o tempo dela vale muito, né? Ela quer uma facilidade maior. Então, às vezes a pessoa está viajando, não fica na cidade, ela tem outros comércios, outros empreendimentos. E aí, para essa pessoa, a facilidade fala muito, né? Porque nem sempre o valor lá do financiamento é o único valor que tem que ser levado em consideração. Às vezes o tempo do cliente vale muito, né? Às vezes o tempo da construtora vale muito. Então isso tem que ser levado em consideração também. Outra questão bacana é que quando você recebe a primeira metade, você só vai pagar juros referente a essa primeira metade, né? E você só vai pagar juros referente ao valor total no final da obra e depois você pode liquidar esse valor. Então o intervalo que você vai pagar juros é muito pequeno. Então acaba que compensa por essa facilidade. Ô, Lutércio, e assim, no caso da Caixa, também, a gente só paga juros depois do dinheiro saiu, né? Do dinheiro que foi emprestado. É proporcional, conforme a Caixa vai liberando, vai aumentando. E qual que é a carência? Quando eu começo a pagar de volta? Hoje você já começa a pagar logo no primeiro mês quando assina o contrato. Normal, como se fosse uma aquisição de imóvel pronto. Você assinou o contrato hoje, daqui 30, 40 dias vence a primeira parcela. Mas essa primeira parcela ela não é um valor cheio do total do financiamento. Né? Falando de alto padrão, o cliente está financiando 1,5 milhão, a parcela dele ficaria em torno de 16, 17 mil reais. Ele não vai pagar ali a primeira parcela dele durante a obra, esse valor, porque a Caixa ainda não disponibilizou para ele 1,5 milhão. Ela pagou parte do terreno, fez uma pequena antecipação para ele, então liberou ali 600 mil. Então essa primeira parcela vai ser só juros, né, taxa de administração e seguro, proporcional a esses 800 mil que ela liberou para ele. Aí no segundo mês ela libera um montante maior, aí aumenta o saldo devedor, então daí consequentemente a segunda parcela dele vai ser maior porque está aumentando. E uma questão interessante é o seguinte, que alguns clientes me perguntam quando terminam a obra, ele olha lá o saldo devedor, nossa, eu estou devendo 1,5 milhão, mas eu paguei algumas parcelas durante a obra, só que durante a obra ele pagou só juros, né? Tanto é que a parcela é menor. Ela não é menor só porque está proporcional, ela é menor porque não tem capital, não tem amortização. Então aí quando ele termina a obra, que ele averba, aí migra para a etapa, sai da evolução de obra e migra para a amortização, é que daí a primeira parcela dele vai ser uma parcela cheia, aí o saldo devedor dele começa a reduzir porque a partir daí tem a amortização. É isso mesmo, Henrique? Exatamente. São perfis diferentes, né? Então a Caixa tem as suas vantagens e o Inter tem as suas vantagens. O que é importante, não é porque vocês estão aqui não, é contratar pessoas que entendem da necessidade do cliente e orientam da forma correta, né? Eu ia entrar até um pouquinho nessa questão, porque a gente está falando muito sobre financiamento, sobre as taxas, mas uma construtora de qualidade é muito importante. Porque o que a gente tem em casa, tem cliente meu que fala, Henrique, eu quero construir. A gente fica até meio assim, porque tem muitos casos que a pessoa que pega aquele empreito, aquela construção, não arca com a responsabilidade, às vezes deixa a construção no meio do caminho e a pessoa fica presa naquele financiamento porque ela tem que terminar uma etapa para receber a outra etapa. Então, assim, quer construir? É bacana, porque igual ele falou, você vai construir um imóvel do seu jeito. Mas precisa ser com uma construtora de qualidade, precisa ser com profissionais que tenham responsabilidade. Não pegue uma construção para fazer, o pedreiro da esquina ali de casa falou que o empreito fica tanto. Esse barato vai sair caro, ele vai deixar a obra no meio do caminho, porque o material vai subir, ele não vai ter dinheiro para arcar com aquela obra e ele vai te deixar na mão. Você ficou sabendo do próximo podcast aqui da Dinamo Construtora? Não. O título dele? Barato sai caro. Parece até que foi tratado, né? Combinado. Parece até que foi combinado. Isso acontece muito na Caixa. Às vezes o cliente ele se aventura, né, a administrar a obra dele, contratando diretamente a mão de obra, e acontece muito lá o atraso de cronograma.
que eu não sei como funciona lá no banco privado, é o Inter, né? Uhum. Trabalho de construção. Mas na Caixa, um dos documentos que você apresenta no início é o cronograma de execução. Você falou, essa casa eu vou fazer ela em 10 meses, em 11, 7, 6. E esse cronograma é analisado por um engenheiro credenciado da Caixa, e ele é aprovado ou não. Então, quando ele está aprovado, você tem que seguir aquele cronograma. E às vezes... Arrisca. A Caixa hoje ela tem um percentual, tanto para atraso quanto uma tolerância, tanto para atraso quanto para adianto de obra, que é de 10%. Então, assim, se tiver mais de 10% atrasado ou mais de 10% adiantado, a gente entra na questão de reprogramação. Aí, às vezes, o cliente ele já atrasou a obra, então já está com o pé ali atolado. E aí essa reprogramação ela vai demorar de 10 a 15 dias para ser analisada e ser aprovada para daí liberar o dinheiro que ele já executou. Então, quem já estava atrasado vai ficar mais atrasado. Que fica pior. A gente teve caso agora recente de clientes que ficou mês, infelizmente, com a obra parada. Imagina você refazer uma equipe depois que você fica com... Ainda mais a pessoa... um dia sem pagar a equipe, principalmente mão de obra, meu amigo, no dia ninguém vai trabalhar. Imagina a pessoa que não tem experiência e se aventurou a administrar uma obra. Ele já custou juntar uma equipe, ele fica ali uma semana, duas sem a equipe, ele não junta mais. Então, assim, é um transtorno muito grande quando o cliente não tem uma equipe especializada para ajudar ele ali a construir a casa. E a gente nota que essas pessoas, esses fiscais que vocês chamam, que vão lá, o pessoal da casa... O pessoal que são fiscal, mas é engenheiro credenciado. Então, a gente vê que eles têm uma tendência por trabalhar com consultora. Parece que assim, fala a mesma língua, né? Uhum. Então, muitos deles têm muita afinidade com a gente. Então, como é que tá a obra? Então... A maioria constrói, a maioria tem consultor, eles já estão ali bem afinados. E é o caso, que a hora que chega assim para falar, não, essa obra aqui tá atrasada, porque... tá bem E atrasada. aí começa um pesadelo, né? Porque a pessoa já dispôs de recursos ali, às vezes ela está descapitalizada, ela está pagando um aluguel, e aí começa uma bola de neve, pode vir uma crise, alguma coisa aí, e aí o sonho torna-se pesadelo. E é importante a gente falar que hoje, dentro da construtora, a nossa equipe está bem formada, né? O cliente que chegar aqui e fechar com a gente tem arquiteto, tem a engenheira, tem o Não, posso falar? estrutural. É que o pessoal não tá vendo aqui atrás, mas parece o Google aqui atrás. Então, tá todo mundo aqui dentro, então não corre o risco do cliente fechar o negócio e vir a perder esse prazo que o banco dá do cronograma. Isso não acontece. A gente faz o máximo possível para acompanhar o cliente. Essa questão de documentação também que os bancos exigem, a gente auxilia o cliente. Igual você falou, Henrique, o cliente ele não tem tempo. A gente entende isso e da mesma forma que a gente não tem tempo, o nosso cliente também não tem tempo. O cliente que está aqui com a gente, que hoje está fechando o negócio com a gente, do momento que ele chega até o dia de entregar a obra dele, o processo que ele tem que estar junto é de escolher o piso, escolher o armário da casa. Se ele não tiver tempo, o profismal ali até escolhe para ele. O design escolhe para ele também, com certeza. Olha, esses três aqui dá mais certo, pode escolher só os três. A gente entende isso e também entende que ninguém gosta de burocracia. O Tarso estava falando, tem hora que o cliente não sabe o que é um ECF. Não, e daí você imagina um cliente que não tem o tempo, se ele se aventura a ele administrar a obra. Até o rendimento dele cai, né? Vai cair em Então, no começo da obra, ele ganhava dinheiro suficiente para bancar a obra. No final, ele não dá conta nem de bancar mais a obra. Acontece isso com todos os profissionais que a gente conversa aqui, ó. Camada médico, dentista, contador. Aí se aventura a construir. Desfoca daquilo que ele sabe, daquele tempo dele, e vai focar o tempo dele naquilo que ele não sabe. Então, ele não gera valor naquilo que ele não sabe e tira valor daquilo que ele sabe fazer. Então, assim, as pessoas que estão aqui com a gente há mais tempo, eles notaram isso. Não é uma economia. Na realidade, eles vão trabalhar com a construtora, porque a construtora sabe o que está fazendo e eles vão começar a saber o que está fazendo. Nós temos 16 anos construindo. Então, 16 anos aprendendo a fazer mais ou menos as mesmas coisas de uma forma diferente. Aperfeiçoamento. Não são um ano multiplicado 16 vezes, não. São todos os anos a gente está passando por processo de melhoria contínua. Tanto no processo de fabricação, processo construtivo, fornecedores diferentes,
melhores fornecedores, custos mais baixos. E aí o que acontece, né? Esse desconto que a pessoa acha, eu vou gastar menos se eu construir sozinho, ele se perde, ele se dissipa, porque o material vai ser mais caro, ele não consegue comprar no volume que vocês compram, ele não consegue a eficiência que vocês conseguem com a equipe de construção, com o orçamento, com tudo. Então, assim, não é verdade que a pessoa vai economizar fazendo por conta própria. Na verdade, vai ficar mais caro e ainda com o risco de virar o pesadelo que a gente está falando. Eu já tive cliente lá que ele, na verdade, o consultor levou ele, né, o cliente, para ele financiar a obra. E na hora deles acertarem lá a administração de obra e tudo, o cliente pulou fora. Falou, não vou pagar isso não. Coisa assim de 4, 5 meses, o cara tava lá atrás do consultor de novo, porque não deu conta de tocar a obra. É muito comum isso. É o seguinte, você tá doente, procura um médico. Ué. Você quer construir uma casa? Cara, procura uma construtora. Não tem muito segredo. E assim, o processo, quando tem uma consultora experiente, que você tem todos os passos, todas as etapas da construção, você tem profissionais para cada área ali, é muito mais fácil. Igual assim, exemplo da Dinâmico, né? Quando eu preciso pedir medição de obra. Quando eu converso com a Maida, que é a engenheira que ela faz as medições, ela entende o que eu peço, né? Aí eu converso com o cliente, com o consultor, com o aventureiro, e eu falo para ele, preciso de uma PLS. O que é isso? É partido político esse negócio aí? Parece partido político, né? Aí, e ainda tem a dificuldade do preenchimento, né? Que às vezes eu tenho que fazer vídeo e mandar para o cara, passa para o seu engenheiro, senão pede o seu engenheiro para falar comigo. E às vezes o engenheiro dele não contratou para acompanhar a obra. Ele só contratou para fazer o projeto. Fez um projeto lá 3 meses atrás e sumiu no Aí mundo. ele tem que ir atrás do engenheiro dele, aí já gera um descombinamento, um descontrole ali, porque ele não combinou uma coisa e agora o engenheiro dele precisa fazer outra coisa. Então assim, quando você tem toda a estrutura montada de uma construtora, a obra flui de um jeito que... E deixa eu te perguntar outra coisa. O camarada quer financiar e tem medo de rapaz, se eu vier faltar, vai ficar uma dívida para minha família, para minha esposa. E todo financiamento tem um seguro. Como é que esse seguro paga? Todo financiamento tem um seguro de morte, né, ou invalidez, já embutido, é obrigatório. Então, assim, se você tem medo que isso aconteça com você, por favor, compre um imóvel financiado. Porque justamente isso, se algo acontecer, você vai estar respaldado por esse seguro e a sua família vai ter uma moradia. Se você vive de aluguel, às vezes a pessoa está com esse medo, mas vive de aluguel, não faz nenhum sentido, né? Então, se você tem esse medo, compre um imóvel financiado, porque se vier a acontecer alguma coisa, você terá a cobertura do seguro e sua família terá respaldo, terá moradia, né? E é um medo comum. O pessoal às vezes não quer financiar porque tem medo de deixar a dívida. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, a pessoa falar assim, não quero usar meu FGTS, porque o FGTS é o meu seguro. Uhum. Só que assim, o FGTS, ele está desvalorizando ali numa inflação baixa 7, 8% ao ano, né? Então, o seu seguro que você está deixando para receber depois, a cada ano ele vale 8% a menos. Se você pega esse seu seguro que está lá parado na caixa e coloca na compra ou construção de um imóvel, a cada ano que passa, esse seu seguro está valendo 10, 12, 15% a mais, né? E então, se você vê o FGTS como essa maneira como um seguro, né, que ele foi feito para isso, não deixe ele parado na caixa desvalorizando. Coloque ele como entrada ou parte de um financiamento imobiliário. Inclusive, os financiamentos, quando percebe que a pessoa tem, de repente, sei lá, uma doença de risco, alguma coisa, tem uma dificuldade um pouco maior de financiar, né? A gente tem um problema, né? Teve. Ficou um mês, mais ou menos, com... Justamente. É uma situação que ficou parado, né? Ficou parado no tempo ali. dessa questão. Se você tem, por favor, não nos conte, né? Por favor. Foi Eu quero saber. uma DPS, né? Declaração de saúde, que a gente colocou lá, teve Covid? Sim. Teve O cara teve que fazer um check-up para apresentar a documentação, laudo de médico. Assim, né, que o financiamento dele era muito alto, né? Uhum. Mas gerou isso aí, do plano de saúde. É. Agora, essa questão do FGTS que o Henrique falou, tem um medo também do pessoal, às vezes, que é assim, eu não vou usar meu FGTS porque ele é meu fundo de garantia. Uhum. Né? Se a empresa me mandar embora, eu fico sem ele. Só que tem um detalhe que poucas pessoas sabem, que é o seguinte: vamos supor que o cliente tem hoje 50 mil reais.
Se ele usa esse FGTS, realmente ele não tem mais esses 50 mil. Ele usou ele antecipado. Mas a multa rescisória... Mas a multa rescisória considera ele. Então, se daqui 2 meses a empresa mandar ele embora, a multa rescisória vai ser sobre os 50 mil, mais o período que ele trabalhou a mais ali. Entendi. Entendeu? Ele ainda tem um imóvel que, se ele quiser vender através do interveniente quitante, né? Tem Igual a imóvel. gente fala, o cliente nunca vai ficar preso no imóvel. Aconteceu alguma coisa, o máximo que vai acontecer com você é você vender o imóvel por dinheiro no bolso. Então, eu pelo menos acho um problema bem bacana de se ter. Não dei conta de pagar o imóvel, vendo o imóvel e coloco o dinheiro no bolso. Ainda mais na cidade de Rio Verde, que tudo valoriza. Tudo valoriza. Então é isso mesmo. Outra coisa, eu posso financiar um imóvel no nome de mais de uma pessoa? Pode. Mesmo não sendo marido e mulher? Pode. Os proponentes de crédito podem ser É, diversos, né? Eu já precisa tive- ser analista, no caso. Então são proponentes Sim, questão ao do crédito, né? A gente vai colocar lá quem são os proponentes ao crédito. Então, você e o Clécio querem comprar um imóvel de sociedade e colocarem ele para alocação. Vocês dois vão ser proponentes desse crédito. Então, vai ser feita uma avaliação no nome dos dois, na saúde financeira dos dois, mas se os dois forem aprovados, vocês vão comprar esse imóvel juntos, sem Isso é problema qualquer algum. instituição financeira. Né? Não sei se a Caixa A atua Caixa dessa atua maneira. dessa forma também. Não precisa gerar vínculo. O que pode acontecer é o gerente concessor não querer assinar um contrato se não tiver vínculo nenhum. Porque assim, vamos supor, eu e o Henrique, a gente resolve comprar uma casa junto. Qual que é o vínculo que a gente tem? E se amanhã a gente não tiver um vínculo mais de parceria, como que vai ficar esse financiamento? Então, na Caixa, o gerente, quando ele vê uma operação que tem mais de um proponente, que eles não têm vínculo nenhum, Ele quer entender um pouquinho. ele quer entender. E só que eu não tive nenhum caso. Eu tive casos que a gente financiou com 6 pessoas compondo renda. Ó, 6 pessoas compondo renda. É O normal. duro é que seriam 6 análises de crédito, Sei, né? é. A gente evita essa questão de compor renda de vários proponentes, porque assim, a aprovação de um crédito ela já é um pouco difícil, é algo a ser trabalhado. Então, para uma pessoa já é difícil, imagina você conseguir 6 aprovações, né? 6 pessoas com crédito propícias ao crédito, né? E na Caixa tem um detalhe que é o seguinte, por exemplo, o pessoal hoje, principalmente médio para baixa renda, eles visam muito Minha Casa Minha Vida. Né? Então a gente já teve casos, por exemplo, pai e a mãe, o casal, né? Eles resolvem comprar uma casa junto. Por acaso a renda dos dois não é suficiente para o financiamento que eles precisam, mas o filho já trabalha. Então o filho vai e entra no financiamento. Pode, ainda mais que é família. Né? Só que eles têm que entender o seguinte, se daqui 5, 10 anos o filho resolve casar e ele resolve comprar a casa dele, ele já tem um comprometimento financeiro, então ele precisa de uma renda que comporte aquela participação dele naquele financiamento mais o que ele vai ter. Ele já tem um imóvel, então ele não enquadra mais o Minha Casa Minha Vida. Ele já tem um imóvel, ele não pode usar o FGTS dele como entrada. Ou então Entendeu? a gente volta ao interveniente quitante. 5, 6 anos depois ele vai casar, vende o imóvel, faz a repartição ali, o casal pega a parte deles e dá de entrada em outro imóvel, e agora eles vão ter mais dinheiro, porque o imóvel se valorizou, e o filho pega a parte dele e dá de entrada no imóvel com a esposa. O que pode fazer também é que na Caixa tem a compra de parte ideal. Se hoje, há 5 anos atrás, eles compraram a casa, precisou compor a renda dos 3. Se hoje os pais têm renda suficiente para comportar o financiamento todo, eles podem fazer a aquisição da parte dele e ele sai do financiamento. também, né? Aí ele fica livre para comprar, né? Agora eu tive um caso, por exemplo, de um irmão porque o pessoal às vezes, que é a falta da orientação de algum profissional às vezes, o cliente ele não tinha renda suficiente, aí o irmão dele entrou, né, para fazer o financiamento, para ajudar ele com a renda, mas a casa era só de um. Entendi. Beleza, fez o financiamento. Alguns anos depois, o irmão resolveu comprar a casa. Ele tinha o comprometimento e o outro não tinha como tirar o nome, comprar, fazer a aquisição da parte ideal, tirando o irmão, deixando ele livre. Aí entrou nessa questão que eles acabaram tendo que vender a casa, para daí o que era dono da casa realmente comprar um que desse para ele e o outro ficar com o nome livre para estar comprando. Então assim, não existe limite de proponentes. O que existe é que tem que ter um mínimo de viabilidade para o banco contratar aquela operação. E ele tem que estar ciente que lá na frente pode ter alguns impedimentos, mas tem alternativas também para esses impedimentos.
Pensando nesse final de financiamento já, quais que são os custos adicionais que existem dentro do financiamento de imóvel? E se o banco ou a instituição financeira, ela dá o respaldo para o cliente para arcar com esses custos? Nos bancos privados, eles têm algumas diferenças, né? O Bradesco, por exemplo, ele antecipa o pagamento desses custos na conta do comprador. Então, isso facilita muito. Já o Itaú e o Santander, eles restituem esse valor lá no final do processo, quando o contrato é registrado. Mas todas as instituições aceitam a gente colocar os custos com registro e impostos municipais, né, no financiamento. E descrevendo os custos, basicamente seriam ITBI, que é o imposto municipal, o cartório, que é o registro do imóvel, é colocar o imóvel no seu nome. E aí o pessoal acha que é caro. Eu acho muito barato, porque na época dos nossos avós, dos nossos tios, o pessoal não colocava imóvel no nome, não fazia averbação do imóvel. Não era dono. E aí a gente sempre tem na família, né, pessoas que têm imóvel, mas o imóvel está no nome da tia, avó, e tá aquela bagunça É toda. uma garantia, mas eu considero um valor alto. Assim, dependendo do eu acho. Quando você chega lá no cartório que eles fazem os cálculos dos custos, eu acho um valor alto sim, mas é indispensável que seja feito. E assim, primeiro imóvel você vai ter 50% de desconto, né, o que já ajuda. Então, voltando à descrição dos custos, né, ITBI, cartório, que é o registro, e avaliação do imóvel, que é uma taxa que você paga ao banco para ele fazer aquela avaliação e tudo mais. Todos os custos só são pagos se você realmente for assinar o contrato, se você realmente for comprar um imóvel. Então, gente, não precisa preocupar, tá? Quer tentar comprar um imóvel, quer ir lá, pode ir até o final. Você só vai realmente arcar com aqueles custos se você realmente for ficar com aquele imóvel e der certo todo o trâmite. E os nossos custos são gratuitos, então a gente não tem custo. Quem remunera a gente é o banco, então a gente não tem interesse em receber nenhum valor de cliente, né? Na Caixa, a questão dos custos é basicamente os mesmos, deve ter diferença só na taxa de avaliação de imóvel, né? Cada banco tem a sua política. E a Caixa também, ela financia até 5% do valor financiado do imóvel destinado às custas. Porém, a soma tem que estar dentro da cota de 80% de financiamento do imóvel. Então, por exemplo, se o cliente está financiando um imóvel de 500 mil, se ele está financiando já a cota máxima, que é 80%, que seria 400 mil, ele não tem essas taxas. Esses 20 mil reais a mais. Ele não tem. Agora, vamos supor que é um cliente que, por acaso, ele está usando lá 150 mil de FGTS. Igual tem um cliente lá que está usando 154 mil de FGTS. Então, ele não precisa financiar para pagar a casa os 80%, ele está financiando menos. Então, ele tem essa margem para financiar a documentação. Então tem essa opção. Essa questão de porcentagem, né, que a gente chama de LTV, que é o que o banco se predispõe a financiar o valor do imóvel. Nos bancos privados também existem algumas outras facilidades. O Bradesco, por exemplo, a gente consegue chegar até 90% do valor do imóvel financiado. No Itaú também até 90% do valor financiado. Então, ainda mais para o empresário que não quer se capitalizar ou para o autônomo que não quer se capitalizar, seria muito bacana, muito interessante essas opções. Muito bom. Lídia, tem mais alguma coisa? O bate-papo foi longo, né? E muito bom bate-papo. É um assunto que rende, né? Rende, né? Todo mundo gosta de falar de financiamento, de casa nova, de realização. E às vezes a e pessoa... pagar juros baixos. Eu só gostaria de deixar assim, uma continha simples que eu sempre faço com meus clientes, para que eles não precisem nem sequer procurar a gente para poder especular sobre algum imóvel que eles gostem. Então a gente coloca sempre mais ou menos assim, ó, a cada 100 mil reais que você for financiar com o banco, você vai ter em torno aí de R$1.000 de valor de parcela, tá? Então eu gosto de passar isso para os clientes para que eles mesmos possam ver se já é o momento deles comprar um imóvel. Eu tenho 80 mil, estou olhando uma casa que é 250, então ele mesmo já consegue fazer essa conta e especular para ver se é o momento de ele comprar realmente o imóvel. Entendi. Isso aí, falando em quantos anos para pagar? A gente está falando de 35 anos, 420 meses. O teste. E a gente tem uma quantidade muito grande de clientes que não conhecem a facilidade do financiamento e que ainda estão pagando aluguel porque não conhecem. A gente tem experiência de cliente que a hora que a gente coloca, igual faz esses cálculos aí, né?
na ponta da caneta para o cliente até se surpreende. Nossa, mas eu posso pagar um pouco mais que o meu aluguel e ter a minha casa? É uma reação muito comum que a gente tem. O cliente, às vezes, ele chega lá no escritório para fazer uma simulação, às vezes ele chega, não está interessado em comprar um imóvel. Mas a hora que a gente mostra as facilidades, mostra os benefícios dele comprar a casa, faz os cálculos, mostra que se ele trabalha de carteira assinada a cada 2 anos, isso é em qualquer banco, a cada 2 anos ele pode usar o FGTS para amortizar, com recurso próprio ele pode amortizar sempre que ele quiser, mostra a diferença do aluguel, mostra a valorização. Quando a gente mostra tudo para o cliente, ele entrou só para especular se ele pode ou não financiar. Ele fecha. No final ele fecha, dá a documentação dele e compra a casa e vai ter o patrimônio dele. Porque é uma diferença que às vezes o pessoal coloca assim, hoje eu pago R$ 1.500 de aluguel. Se eu for financiar uma casa, talvez eu pagar R$ 2.000, R$ 2.200. Mas daí entra naquela conta que o Henrique falou, que daqui 10 5 anos, anos, quanto passou né, o aluguel? quanto que vai estar o aluguel e quanto que vai estar a parcela. Porque é uma conta que a gente sempre faz assim, o salário mínimo, todo ano ele tem aumento. Pouco, mas tem. E a parcela na saque, ela sempre é decrescente. Então o salário mínimo vai aumentando e a parcela vai diminuindo. A inflação está subindo. Do subindo. aluguel também só vai o aluguel. Se a gente for pegar, Aí o cara que paga o aluguel, a despesa dele está só aumentando. O cara que financia o imóvel está valorizando o se a patrimônio gente for dele. pegar a nossa moeda, o real, ela é de 94. Ela tem 19 anos. O primeiro salário mínimo foi R$ 67. Então, assim, 29. Então, assim, o que acontece? Se você pegar o salário mínimo daquela época para hoje, você tem uma valorização aí de 20 vezes o valor do salário mínimo, né? Então, quanto que era um aluguel naquela época, 20 anos atrás? Você tinha aluguel de R$ 30, R$ 35. Hoje um aluguel é uma média de R$ 1.000, R$ 1.200. Então, assim, isso é o que te espera lá no futuro. Com a diferença que agora você está mais novo, você tem energia para correr atrás. Se a parcela é mais cara, tudo bem, vou trabalhar mais um pouquinho, vou correr atrás. Lá na frente, às vezes com 50, 60, 65 anos, isso já não é verdade. Então, seu aluguel vai ser caro, você não vai ter a energia que você tinha quando era novo. E olha que tem clientes nossos com 60 anos financiando, né? Então, assim, também a pessoa tem mais idade de financiar. Primeiro que vai ter a sua casa própria. Segundo que, se por aventura tiver medo de vir a faltar, já tem um seguro que vai quitar, né, como vocês bem falaram aí, que não vai ter problema de despesa para a família. E uma coisa que é interessante que eu vejo é que, assim, dentro dessa opção que o Henrique falou, né, se daqui 2, 3, 5 anos não tem condições de pagar ou se gera algum transtorno ali, o cliente tem a opção de vender o imóvel, né? Se para algum cliente chegar nessa situação dele não conseguir pagar, ele tem a opção de vender o imóvel a qualquer momento. Hoje os bancos, eu tenho acompanhado essa questão de retomada de imóveis, os bancos hoje têm retomado imóveis de uma maneira muito fácil. Tá? O pessoal às vezes tem uma visão assim de que é dinheiro do governo, é dinheiro do banco, o banco não tem interesse em retomar. Hoje a retomada de imóveis, principalmente depois da pandemia, ela está a passos largos. O que é retomada? O banco pega de volta? O banco pega de volta o imóvel, o banco retoma e vende em leilão o imóvel. Então, assim, antes a Caixa tinha um volume maior de venda de imóveis. Hoje eu tenho acompanhado todos os bancos, tem acho que 2 ou 3 imóveis do Inter aqui em Rio Verde à venda. Então, assim, o pessoal tem uma visão assim, o banco é um processo muito burocrático, o banco me retomar o imóvel. Não é. Existe uma lei que rege a retomada de imóvel. Se o banco, a partir do momento que o cliente se tornou inadimplente, se o banco segue os passos determinados pela lei, não existe nem ação judicial para ele retomar. Ele só segue os passos, pega a documentação que ele seguiu os passos, leva para o cartório consolida o imóvel no patrimônio dele. Então, assim, o cliente tem a opção de vender esse imóvel quando ele aperta. E qual que é o prazo de inadimplência para o banco fazer essa retomada? Na Caixa, 3 parcelas, ele já entra em processo de renegociação e se não tiver sucesso, já é retomada. Nos bancos privados existem algumas ferramentas que você pode suspender as parcelas por um determinado prazo. Então, eu tive uma crise, eu tive um problema na minha empresa, eu tive um problema. Pode fazer uma prorrogação. Você pode suspender, às vezes, 2 até 3 parcelas e esse valor vai ser diluído nas demais parcelas e aí você consegue resolver a situação. Se essa situação não for rápida, né, se ela for mais duradoura e você identificar isso, você faz essa suspensão
e já coloca seu imóvel à venda para não ter que entrar nessa questão. Então, o que falta é informação, entendeu? Às vezes a gente fica com medo porque, meu primo perdeu o imóvel, foi executado. Cara, porque ele não vendeu, porque ele não procurou alguém para dar uma assessoria para ele. Porque isso é o último dos últimos casos. E às vezes tem a falta de informação, ela é muito prejudicial, né? Essa ideia de que o banco não vai retomar o meu imóvel, não, isso aí não existe. A gente está com um caso agora que eu fiquei sabendo de um cliente que comprou um imóvel de leilão, aí chegou no imóvel para desocupar, aí o cara assustou, o cara que perdeu o imóvel, porque ele estava tratando com o advogado um processo contra o banco de reajuste de parcela, como fala? O pessoal usa muito. Revisional. Então, assim, enquanto ele ficou sem pagar para ele entrar com o processo de revisional, ele ficou inadimplente, o banco retomou o imóvel e vendeu o imóvel. E foi. Aí foi. Ele não tem mais escapatória, entendeu? Então, assim, é uma dica que a gente até dá para os clientes, né? Cada banco tem, assim, a sua forma de atender ele para isso não acontecer, para a retomada não acontecer, mas se ele deixar chegar a esse ponto, o banco vai retomar, infelizmente. E aí, se ele vender o imóvel, como o Henrique disse, é um dinheiro que ele põe no bolso. Ele não fica inadimplente com o banco, ele resolve com o banco, põe o dinheiro no bolso e vai investir em alguma outra coisa. É melhor do que ele perder o imóvel. Muito bem. Henrique, deixa aí o seu telefone, os contatos, fala um pouquinho do seu trabalho aqui, fica à vontade aí para fazer sua propaganda. Eu vou até me arrumar aqui, né? Pessoal, eu me chamo Henrique, eu represento a Prime Assessoria Imobiliária, né? A gente representa a unidade de Rio Verde, porém a Prime nasceu em Tuiutaba e a gente já possui hoje mais de 140 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente trabalha um pouquinho diferente, né, de como os outros correspondentes trabalham. Minha operação ela é baseada em atender o cliente, às vezes no seu escritório ou no meu escritório, mas sempre ter esse relacionamento, é algo personalizável, né? A gente entra na esfera financeira, a gente entra na esfera de negócios do cliente, a gente entende o perfil do cliente, faz um funil. Para os corretores também, que querem esse atendimento mais personalizado, que querem fazer um atendimento em primeira instância já com o cliente, para o cliente não ter nenhuma dúvida na hora de escolher o imóvel, já aumentar a taxa de conversão para o seu lead que acabou de chegar. Vocês podem procurar a gente está aqui no edifício Le Monte, né, a entrada pela Presidente Vargas, a primeira sala à esquerda, espero vocês lá. Muito bem, e o telefone de contato? 64-9222-9314. Lutercio, obrigado também por estar aqui. Pode fazer aí o seu bate-papo aí, sua propaganda. Bom, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, né? É bom porque, igual a gente falou, sempre tem algumas questões em que os clientes não dão andamento na realização do sonho dele porque não tem a informação. Então, que esse bate-papo nosso hoje tem um alcance muito grande aí, chegar em bastante cliente para que eles possam perder o medo e contratar o correspondente, contratar o financiamento, contratar a construtora e finalizar o sonho dele. Nós estamos ali na Rua Osório Coelho de Moraes, antiga Rua Goiânia, ao lado da Caixa Econômica da Avenida João Belo. Eu trabalho com o correspondente bancário da Caixa há 10 anos, com a minha esposa. Nós trabalhamos juntos, um negócio que está muito certo, graças a Deus. O seu também está dando certo. A minha está aqui atrás do lado. Mas na verdade, quando nós... O que dá muito certo é com a esposa ou com a Caixa? Com a esposa. Na verdade, deu tão certo que quando nós montamos a empresa, nós não éramos casados, nem tínhamos relacionamento, e deu tão certo que hoje nós estamos... A Caixa te trouxe um casamento e um trabalho. Me trouxe um casamento e um trabalho só sucesso, graças a Deus. Nós estamos à disposição dos clientes que quiserem procurar a gente para fazer financiamento junto à Caixa, só procurar que a gente vai estar atendendo lá. Nosso telefone lá é o 64-99289-4565. Estamos à disposição de qualquer cliente que precisar e da consultora também, sempre que estiver precisando. Muito bom. Então, muito obrigado a vocês dois. Nossa, o papo foi muito agradável, né? Tem muita dúvida. Então, se você tiver mais dúvidas, pode procurar os correspondentes aí, procura a gente, o que a gente puder, a gente vai estar orientando também. Obrigado, Lídia. Obrigada eu. Obrigado. E até a próxima. Vamos ter novos podcasts. O Barato Sai Caro vai ser o próximo. E mais podcasts.
Um spoiler do próximo. É só para fazer um suspense. Só para fazer suspense. Parece que até que a gente tinha se tratado a respeito do barato sai caro. Combinou antes. Combinou. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.